O que que é cultura para você? O que que você acha que é? O que que você acha que significa cultura? Isso aqui eu chamo de trabalho em equipe. Não é? Tem que ser. Bom dia. Olá, tudo bem, Lucia? Tudo jóia? Você tá me ouvindo bem, Lucia? Sim, tô te ouvindo sim. Tá. E aí, Lucia, tudo bem? Sim, tudo tranquilo, tudo bem, tudo na Que paz. bom, que bom, que bom. Você está comparecendo, você está representando, né, Lucia? Sempre presente no nosso bate-papo aqui, nosso encontro aqui, né? Legal. Bom, como já são 8 horas, a gente vai começar nossa conversa. As pessoas vão entrando devagar. A gente sabe que o nosso compromisso é o de sempre começar no horário combinado, tá? Então a gente vai começar e a gente vai conversando devagarzinho aqui. O nosso assunto de hoje, né, o nosso papo de hoje é sobre cultura. Cultura dentro das organizações. Eu queria começar aqui, até fazendo uma pergunta, e aí você pode responder para mim. Me ajuda aí, Luci. O que que é cultura para você? O que que você acha que é? O que que você acha que significa cultura? O que que significa cultura para você? Vai para responder agora? Pode, sim. É aquilo que você faz, é aquilo que você aprendeu dos seus antepassados e você perpetua essa coisa que você aprendeu e vai aperfeiçoando, vai vivenciando aquilo, né? Aquilo que você faz, que você aprendeu com os outros. Perfeito. Tá. Então, aquilo que você aprendeu e que você faz. Acertou. Ah, Alexandre Salles, obrigado, Luci. Valeu. Salles, bom dia, Salles. Tudo bem? Como é que você está, opa, meu amigo? Como é que tudo foi seu bom, Bruno? feriado? Bom feriado? Foi bom, graças a Deus. Que Tranquilo, graças a Deus. maravilha. Muito bom. Salles, nosso bate-papo hoje aqui, nossa conversa de hoje, é sobre cultura organizacional, sobre cultura. Tá? Como nas últimas semanas a gente falou, uma das grandes falhas que a gente percebe dentro das empresas é que elas não encaram os seus problemas de forma frontal, não tratam seus problemas através do tratamento da causa raiz, né? E aí, se eu não trato a causa raiz, eu não consigo resolver os efeitos do problema e continuamente, cotidianamente, eu vou ali experimentando aquele problema, vou ali vivenciando aqueles problemas porque eu não matei a raiz dele. Tá? E está lá, prontinho para nascer de novo. E falamos aí que existem algumas causas que são fonte para muitos problemas. E hoje o que eu decidi trazer aqui foi o tema, né, da cultura organizacional, ou a falta de uma cultura focada em resolver problemas tem tudo a ver com aquilo que a gente falou nessas últimas semanas. Fiz uma pergunta inicial aqui para a Lucia, ela me respondeu muito apropriadamente. Eu queria que você compartilhasse também, se possível. O que que é cultura, na sua opinião, na sua concepção, seu entendimento? O que que significa essa palavra cultura organizacional? Você pode... Eu expliquei aqui que é aquilo que você Sim, faz, né? Você isso, aprendeu com os outros, né? Você foi isso. vivenciando, através dos teus antepassados, você foi construindo aquilo e fazendo sempre da mesma forma. Perfeito, exatamente. Essa foi aí a colaboração da Lucy, né, o entendimento dela, aquilo que você aprendeu e repetidamente você faz. Isso é cultura. Como é que você enxerga isso, Alexandre? Concorda, discorda, acrescenta? O que que Concordo, você... eu acho que pega essa linha. A cultura organizacional é uma identidade, né? É uma Uhum, identidade da empresa, onde a gente tem o exemplo da direção da empresa, né, na conduta dos processos, no dia a dia da gestão, e isso acaba passando para as lideranças, e isso é multiplicado para todos os colaboradores, e existe esse entendimento de todos, né? Você, por exemplo, vai em uma unidade da empresa que está distante, num outro estado até, e você percebe essa cultura. E aí eu dou uhum, até um pouco do exemplo do McDonald's, o padrão McDonald's de ser.
você tem uma unidade do McDonald's no Leblon, lá na Zona Sul, na classe alta, que eles têm uma cultura e um padrão de atendimento, né? E também do produto que é entregue, o sanduíche lá tem aquela determinada qualidade. E se você for no mesmo McDonald's, por exemplo, aqui em São Gonçalo, em Alcântara, que você tem uma classe, vamos dizer assim, mais baixa, né? Você vai conseguir usufruir daquela mesma cultura de atendimento, aquele mesmo padrão. Isso Talvez fica com claro algumas pequenas mudanças, mas de linhas gerais o padrão é o mesmo, né? Isso, exatamente. E aí os clientes percebem isso, essa identidade. Quando vê aquela marca, já chama atenção, intrinsecamente, né, poxa, vamos ali no McDonald's, que a gente sabe que a batata vai estar mais ou menos, pode não ser das melhores, né? A gente sabe que aquilo ali não é das melhores, mas ele já sabe o que esperar, já está satisfeito com aquilo ali e não vai ter muita surpresa. E eu acho que segue mais ou menos essa linha. Bom, é isso aí. Complementa bem com o que a Lucy falou, e estamos num caminho legal, de entendimento, muito bom. Raquel, obrigado, Salles. Raquel, muito bom dia, tudo bem? Oi, Bruno, bom dia, tudo bem? Tudo jóia. Nosso bate-papo hoje aqui, né, nosso On The Rock hoje aqui, vem trazer um tema que se alinha com aquilo que a gente falou nas últimas semanas, aí, nos nossos últimos encontros. Né? Nos últimos encontros a gente falou muito sobre problemas e suas causas, falou sobre o não tratamento das causas, que faz com que os problemas nunca sejam resolvidos, e a gente tem que estar sempre enxugando gelo e resolvendo ali na superficialidade os problemas, porque as causas estão ali, né? A raiz do problema está ali, né? Adormecida e nunca arrancada, nunca tratada de forma correta. E nessa linha, nesse sentido, a gente está trazendo hoje esse assunto que tem tudo a ver com causas e problemas, causas e consequências, assunto esse que é o da cultura organizacional. Aí pedi para o pessoal, aí para a Lucy começou, o Alexandre complementou, sobre o entendimento do que seria aí a cultura organizacional, a cultura, o que é a cultura, e trazendo aí para dentro das organizações o que é a cultura organizacional. Tá? O Alexandre estava compartilhando um pouquinho aí do entendimento dele, complementando o que a Lucy falou no comecinho aí. Deixa eu compartilhar com vocês uma experiência que eu tive, né, há muitos anos atrás com um cliente que eu digo, posso falar para vocês que é um cliente que eu já tenho na minha carteira aí, já os tenho como clientes, a fazer uma conta rápida aqui, há mais ou menos 15 anos que eu trabalho, que eu atendo essa empresa, né? E uma empresa de médio para grande porte fica em Itaipava, aqui no Rio de Janeiro, Petrópolis. E eles têm um sistema de gestão da qualidade muito legal. A gente, lá atrás, eu trabalhei na implantação e hoje, até hoje, anualmente, eu estou lá todos os anos dando apoio a eles aí nas manutenções do sistema, auditorias internas e afins. Mas deixa eu contar a primeira impressão, primeiro contato que eu tive com essa empresa. Cheguei lá, primeira vez, né? Essa empresa fica dentro de um condomínio empresarial lá em Itaipava, e cheguei na portaria, falei, eu sou Bruno aqui da consultoria, eu era de uma outra consultoria na época, vim aqui atender, a empresa se chama Carbografite. Eu posso falar porque, como eu vou falar bem da empresa, então não tem problema nenhum falar o nome da empresa aqui, né? Se eu fosse falar mal, eu talvez não falasse o nome, né? Mas falei assim, vou na Carbografite. Pois não, tal, a portaria do condomínio. Falei assim, você sobe aqui, vira à direita, esquerda, tal, você vai chegar na portaria do prédio 1, que na verdade eles têm vários prédios dentro desse condomínio lá, e vários galpões, né? Vai no prédio lote 20, se não me engano, o lote onde fica a sede, né? A parte administrativa, o escritório, o showroom, lote 20. Vai lá no lote 20, tal, sobe aqui, vira à direita, esquerda, tal. Cheguei na portaria do tal do lote 20. Aí me atendeu o porteiro, abriu a porta, tal. Vai falar com quem? Vou falar com fulano de tal. Tá, pois não. Você sobe aqui, para o carro ali, você vai entrar ali, tem uma portinha, tem duas cadeirinhas ali, você pode sentar que eu vou avisar para ele desce para te receber. Tudo bem. Fiz o que ele pediu, fiz o que ele me orientou, o porteiro me orientou, estacionei e entrei. Não tinha recepcionista, não tinha nada, era realmente só uma antessalazinha, tinha tipo um showroom com alguns produtos expostos, alguns certificados na parede, e sentei para aguardar. E eu aguardei acho que talvez uns 10,
minutos, talvez um pouco menos, mas ao longo desse tempo, passaram ali pela recepção, por aquele local, eu acho que umas 5 ou 6 pessoas, vai. Mas o que eu achei que, assim, o que me chamou a atenção, e é nesse ponto que eu quero chegar, o que me chamou muito a atenção é que todas as pessoas que passavam por ali, o pessoal estava chegando na empresa, né? Era bem no início do dia, mas todas as pessoas que passavam por ali e que viam que eu estava ali sentado esperando alguém, paravam, falavam, me davam muito bom dia, tudo bem? Você está aguardando alguém? Eu falava, não, eu estou aguardando o André. Ele era o diretor, o diretor industrial da empresa. Eu estou aguardando o André. Ah, sim, pois não, ele já foi avisado? Eu falei, não, passei ali pela portaria e o rapaz falou que ia avisar e que ele provavelmente me receberia aqui. Eu falei, não, tudo bem, então, esse aqui é uma água, um café, tá bem, você está tudo bem? Eu falei, não, está tudo bem, tranquilo, aguardei, tudo jóia, tal, seja bem-vindo, tal, e estava lá eu aguardando. E passaram, como falei, acho que umas 5 pessoas, mais ou menos, aí talvez um pouco mais ou menos, em torno de 5 pessoas passaram, e todas as pessoas que me viam ali, me davam muito bom dia, perguntavam quem é que eu estava aguardando, se já tinha sido anunciado, se eu estava, né, à vontade, se eu queria uma água, um café, e todas as pessoas fizeram isso. E aí tudo bem, até que o diretor, o André, me recebeu e fomos para a sala dele. Era a primeira visita que eu fazia àquela empresa, e nesse primeiro dia ele me apresentou para todos ali, né? Depois que ele me recebeu e tudo mais, a gente começou aquele primeiro dia de trabalho, e ele me apresentou para muitas pessoas dentro da empresa, e me apresentou para o diretor-presidente, o principal acionista da empresa lá, diretor-presidente. Me apresentou para ele e tudo mais, fizemos uma reunião, e o que eu achei muito interessante é que o diretor-presidente foi uma das pessoas que passou ali pela recepção. Depois eu associei a pessoa. Uma das pessoas que tinha passado por ali e falado, puxa, bom dia, tudo bem? Você vai falar com quem? Já foi anunciado? Você quer uma água, um café? Você está à vontade? Tal? Bem-vindo. Uma das pessoas que fez isso foi justamente o diretor-presidente. E aquilo me mostrou, me fez perceber que aquilo fazia parte da cultura da empresa, né? E depois, assim, como eu falei, eu trabalho com eles há muito tempo, há muitos anos. Eu trabalho com eles há mais de 10 anos. Eu percebi naquele momento e reafirmei ao longo do tempo que aquilo fazia parte da cultura da empresa, sabe? Da receptividade, da hospitalidade, de receber bem as pessoas, de ter uma comunicação horizontal bacana, sabe? E de não ter diferença entre o que o diretor é e o que ele faz, daquilo que, como falei, o diretor-presidente passou por ali, me recebeu, me tratou e foi hospitaleiro comigo, da mesma forma que outras pessoas que passaram por ali, depois eu fui saber, fui conhecer, que eram pessoas ali, sabe, em funções mais simples dentro da empresa, e todos agiram de forma mais ou menos da mesma maneira, com a mesma preocupação comigo, que era visitante naquele lugar. E aquilo estava no DNA da empresa. Estava no DNA da empresa porque o diretor-presidente respirava aquilo e, muito provavelmente, ao longo dos anos, ele foi cultivando esse jeito de ser, esse jeito de agir. E ele, com isso, conseguiu contagiar. Claro, né, eu não posso dizer que esse foi o mérito exclusivamente dele, mas ele, com certeza, foi uma peça essencial, fundamental para a construção desse jeito de ser e agir nesse pequeno tema, nesse pequeno assunto aí que foi o que eu relatei para você. Então, quando a gente fala de cultura, a cultura organizacional, como o Luci falou, como o Alexandre falou, a cultura organizacional ela está muito relacionada, muito ligada com a maneira como, a forma como as coisas acontecem aqui. De que forma as coisas acontecem aqui. Se a cultura organizacional, e todas as empresas têm uma cultura, todas as empresas têm uma cultura. Essa cultura pode ser uma cultura muito bacana, muito boa, ela pode ser uma cultura louvável e da qual nós nos orgulhamos, ou não. Ela pode ser a cultura do apagar incêndio, a cultura da correria, a cultura do, sabe, todo mundo faz tudo de todas as formas possíveis e imagináveis, e no final das contas o resultado não sai, ou quando sai, sai enviesado, sai torto, sai pela metade. Existe um jeito de fazer as coisas aqui, seja ele qual for. É muito interessante que quando a gente percebe a cultura de uma empresa muito fortemente quando a gente sai daquela empresa e vai para outra. Às vezes no mesmo segmento, a gente está no mesmo segmento de negócio, em empresas com portes parecidos, que atuam em segmentos muito próximos, e a gente sai de uma, entra em outra. E eu sou muito grato a Deus pela profissão que eu tenho, pelo trabalho que eu exerço, né, pela carreira que eu construí, porque ao longo aí dos anos, né,
eu tive a oportunidade de conhecer muitas empresas, né, de entrar em muitas empresas e de interagir com muitas pessoas e de conhecer muitas culturas e de poder fazer essa comparação, de sair de uma empresa como essa, que me chamou muito a atenção positivamente em relação a isso que eu relatei, e entrar em outras empresas de porte próximos, parecidos, atuando em segmentos próximos, parecidos, e perceber, caramba, como as coisas aqui são diferentes. Como as coisas aqui são diferentes. Como falta, por exemplo, a empresas que, às vezes, a gente entra em algumas organizações, em algumas empresas, em que a gente percebe o seguinte, caramba, é uma empresa tão pequena, mas tem tanto problema de relacionamento, é incrível, como que vocês não conseguem se falar? Se vocês fossem uma empresa com... São 10 pessoas trabalhando aqui, se fossem 100, isso aqui acho que ia explodir. E você percebe que, na verdade, porque assim, esse relacionamento, a forma de tratar as pessoas entre elas e de resolver problemas entre elas, enfim, está no DNA, é cultural, sabe? Está ali, sabe? É um gritando com o outro, e aquela coisa, aquela confusão, e caramba! E não é assim, a coisa não acontece porque se pensa assim, não é intencional ou não é planejado, não é previsto que seja assim, mas é assim porque está no DNA daquela organização. Então, a gente só percebe realmente que existe uma cultura quando a gente sai de um lugar, entra em outro e tem a oportunidade de comparar e falar assim, caramba, lá onde eu estava ou lá onde eu trabalhava, as coisas aconteciam de uma forma tão diferente, para melhor ou para pior. Então, isso é a cultura, né? E quando a gente fala em... Isso é cultura, né? E quando a gente fala em fazer gestão, aqui eu vou trazer para o... Poderia falar em qualquer que seja aí a linha, né? Qualquer que seja aí o tema de gestão, né? A gestão de segurança e saúde, qual é a cultura de segurança e saúde que a gente tem, que a gente pretende, que a gente adota aqui, né? Como é a cultura de segurança e saúde, gestão de segurança e saúde, como deveria ser a cultura ou como nós gostaríamos que fosse a nossa cultura de gestão de segurança e saúde. O meio ambiente, como é que é, né? Como é que as coisas funcionam aqui dentro de casa, né? Aqui dentro da nossa casa, da nossa empresa, como funciona e como a gente gostaria que funcionasse, como é a nossa cultura de gestão ambiental e como a gente gostaria que fosse. E a cultura de qualidade, a mesma coisa, né? Como é que as coisas, como é que os nossos processos rodam e como a gente gostaria que esses processos rodassem. Qual a cultura que nós gostaríamos que existisse aqui dentro da empresa. A gente percebe também muitas vezes, né, o pessoal falando, puxa, não, Bruno, mas olha, o que você está falando, a gente, né, quando implanta normas, quando a gente faz a implementação de sistemas de gestão e ajuda empresas a buscarem certificações, normalmente a gente conduz projetos em prazos relativamente curtos, né? Você tem ali, às vezes, de 6 meses a 1 ano, para preparar uma empresa para busca aí de uma certificação ISO, e esse é um tempo relativamente curto para uma quantidade grande de coisas que precisam ser feitas aí num projeto como esse. E o que eu costumo dizer é que esse é o tempo que a gente precisa para fazer o básico, para fazer o mínimo, para fazer o mínimo de transformações necessárias para que a empresa alcance lá no final a certificação com, né, uma base razoável, mas a caminhada daí para diante, ela é gigantesca. Bruno, mas a cultura nossa aqui não permite isso, a cultura nossa aqui não deixa aquilo, a cultura isso, a cultura aquilo, porque a gente é assim, nasceu assim, cresceu assim, continua assim e tudo mais, né? A cultura não pode impedir a cultura não pode impedir as ações que a gente precisa tomar para alcançar resultados que a gente pretende alcançar. O que, na verdade, a gente precisa fazer, e essa é a reflexão que eu trago aqui, que a gente precisa inverter a lógica, né? É inverter o pensamento. Que ações a gente precisa tomar para transformar a cultura, né? Transformar a cultura, criar a cultura que a gente precisa construir, criar e implementar a cultura que a gente precisa criar e implementar para que a gente seja a empresa que a gente pretende ser. Então, existem ações, né? Existem ações intencionais, comportamentos que precisam ser fomentados de maneira habitual dentro da empresa, e não uma nem duas, mas inúmeras vezes, como falei, de forma intencional, para que a empresa ao longo do tempo, aí sim consiga transformar, né, a forma como a gente respira, a forma como a gente age, a maneira como a gente atua, saindo de como é hoje para como a gente gostaria que fosse.
Se eu perguntar para vocês aí, puxa, como é que é a cultura, por exemplo, de qualidade? Vamos falar de qualidade, que a qualidade é um tema bastante abrangente. Como é que é a cultura de qualidade dentro da empresa de vocês, né? Ah, mas Bruna, aqui não tem. Tem, com certeza tem. Existe uma cultura de qualidade, né? Se essa qualidade é boa ou ruim, se ela é mais ou menos perceptível pelo cliente, se ela satisfaz mais ou menos a necessidade do cliente, é outra história. Fato é que existe uma cultura de qualidade, né? Até como o Alexandre falou. O exemplo McDonald's, né? Existe uma cultura de qualidade ali, né? A batatinha frita, né? Você vai no McDonald's lá no Leblon, lá em Icaraí, né? São bairros aí de classe média alta, a batatinha é muito parecida com a batatinha ali do McDonald's que fica em... Você pegou o exemplo de Alcântara, vou seguir teu exemplo aí, Salles. Da batatinha frita de Alcântara, ali, do McDonald's de Alcântara, ali, né, sei lá, da Rua da Feira, vai, enfim, conheço um pouquinho Alcântara. Então, assim, a batatinha é boa, isso é contestável, a qualidade, né, nutricional ali da comida é boa, é contestável, mas existe uma cultura de como nós fazemos as coisas aqui, e isso faz com que você consiga replicar isso em várias unidades do McDonald's e transformar, fazer com que o trabalho ali, com que o produto gerado ali seja mais ou menos o mesmo. Né? Mais ou menos o mesmo. Siga Estou recebendo aqui um retorno aqui. Acho que tem um áudio aberto, fechou, beleza. Então, assim, existe uma cultura, isso é fato. Tá? A cultura ali do fast food, da agilidade, a gente que está aqui olha assim, caramba, que correria que está ali dentro. Tá? Mas acho que é uma correria controlada, acho que eles se entendem e conseguem fazer o trabalho deles ali com agilidade, com qualidade que satisfaz quem gosta do produto deles, enfim, não é à toa que eles estão aí no mercado o tempo que eles estão. Cultura também ajuda a gente a chegar mais longe, né? Quando a gente tem uma cultura bem estabelecida e bem implementada. Se eu perguntar para vocês como é que está a cultura da qualidade dentro da empresa de vocês, vocês poderiam me dizer assim, olha, de 0 a 10, Bruno, aqui a gente tem uma cultura de qualidade excepcional, nota 10. Para não dar 10, eu não dou 10 para nada, vou dar nota 9,5. Essa é a nossa cultura de qualidade aqui, na maneira como a gente faz as coisas para entregar resultado, para entregar produtos conforme, para entregar produtos que satisfazem o cliente, para quem trabalha, por exemplo, com obra, para que a gente possa executar nossas obras, nossos projetos de maneira uniforme, padrão, entregando resultados mais ou menos uniformes ou padrão, satisfazendo o cliente sempre em todas as obras que a gente executa. Quando a gente levanta um canteiro de obra, nosso canteiro de obra, seja aqui no Rio de Janeiro, seja lá em Goiás, seja no Ceará, nosso canteiro de obras é padrão, é uniforme, nossa área de vivência, o nosso almoxarifado, tem uma organização legal, eu posso pegar o almoxarife da minha obra de Goiás, mandar esse almoxarife para a minha obra de Ceará, ele consegue pegar ali e tocar a obra dali para diante, porque esse é o nosso jeito de fazer, isso está no nosso DNA, na nossa cultura. Nathalie colocou aí uma nota 5, acho que para o administrativo, 7,5 para a obra. Interessante, muito interessante isso. Ou será que não? Isso me diz uma coisa interessante sobre de onde vem a cultura. Né? A cultura não vem do escritório, a cultura vem do cliente. Né? O cliente impõe um ritmo e esse ritmo acaba sendo respeitado na obra. Ao invés de vir da administração central para a ponta, vem da ponta para a administração central. Isso é interessante, curioso, talvez um tanto quanto preocupante, mas é a cultura. Isso é a cultura, tá? Alguém mais aí quer dar uma nota aí de 0 a 10 aí? Não precisa dizer a empresa, não precisa, enfim. Bruno, aqui nossa cultura é 10. Pô, se alguém der 10 aí, eu vou ficar feliz. Aí vou pedir para fomentar um pouquinho. Que cara mais engraçado. Se alguém der 0, eu também vou pedir para comentar um pouquinho. Mas, enfim, então, assim, pessoal, existe uma cultura e a gente precisa entender. Essa é a cultura que a gente gostaria, né? Assim que a gente gostaria que as coisas fossem realizadas aqui? Se sim, vamos continuar. Vamos continuar e vamos trabalhar para manter isso. Né? Também existem ações intencionais possíveis e necessárias para que a gente consiga manter e projetar a nossa cultura de hoje para frente. Vamos falar um pouquinho rapidamente sobre algumas ações. Se essa cultura ela existe, mas se ela não existe da maneira como nós gostaríamos, né, se ela não é da forma como a gente gostaria, também a gente precisa tomar ações para construí-la. E que tipo de ações a gente pode
pensar aqui, fiz uma lista rápida aqui, né? Fiz uma listagem aqui de algumas ações rápidas, sem aprofundar muito, até por conta do nosso tempo, sem aprofundar muito, mas só para instigar e fazer com que vocês pensem no assunto de hoje para frente, entendendo, como eu falei lá no comecinho, para quem não pegou aí, quem entrou no meio e pegou o bonde andando. Isso tem tudo a ver com o assunto que a gente vem trabalhando nesses nossos últimos encontros, que é o de se eu não trato causas, eu não corrijo efeitos. Então, talvez a causa esteja relacionada diretamente com a falta de uma cultura de qualidade. Então, eu tenho que trabalhar a cultura. Sabe quando a rainha... Eu acho muito interessante isso, aí só tergiversando um pouquinho aqui, só para ilustrar, né, também. A rainha da Inglaterra morreu recentemente, né, sei lá, com 90 e tantos anos, e eu achei muito interessante a cerimônia lá do funeral da rainha. É uma monarquia que perdura aí há, sei lá, quantos séculos, e é muito interessante ver como que uma instituição como a monarquia inglesa consegue perdurar por tanto tempo. Perdura por tanto tempo porque existe uma cultura ali muito enraizada. Talvez talvez no Brasil, se nós tivéssemos monarcas, o funeral de um monarca aqui fosse festejado com samba, com, né, escola de samba, aquela coisa, porque é o que está na cultura brasileira. Lá eles têm toda uma pompa, tem todo um jeito de fazer, cerimoniais, carruagens, cortejos, sabe? É interessante ver esse jeito de ser, né? Esse DNA é muito interessante. Então, rapidamente aqui, pessoal, eu fiz uma listagem, né, para a gente poder falar sobre o que a gente pode fazer para que, através das ações, a gente transforme a cultura, de modo que a gente não fique levantando a bandeira de que mas a cultura nos impede de agir. Então, a inversão lógica é essa. Então, vamos agir para transformar a cultura, de modo que a cultura não nos impeça de agir e avançar. Agir e avançar no sentido aí de melhorar, de crescer, de aprimorar. Então, coisas que eu listei aqui que vocês poderiam pensar, né? Primeiro, analisar como as coisas são hoje e imaginar, né, fazer o exercício aí de imaginar como deveriam ou como poderia ser. Né? Olhar para dentro da empresa e pensar assim, avaliar assim, puxa vida, quando a gente inicia um novo projeto, quando a gente começa uma nova obra, vou pegar aqui as últimas obras que nós iniciamos dentro da nossa empresa. Como que costuma ser? Como funciona? Como flui? Normalmente aqui, como é que as coisas funcionam? É organizado, é planejado, a gente se reúne ou não? É aquela coisa assim, pessoal, vamos começar uma obra, hoje é quinta-feira, segunda-feira começa uma obra nova, pessoal, se virem, e aí cada um corre para o seu posto de trabalho, cada um corre para o seu canto, cada um faz o que tem que fazer na correria, porque segunda-feira alguém levantou a bola de que começa uma obra grande, gigantesca, a maior obra que a gente já fez na nossa empresa, e aí corre cada um para o seu canto e cada um dando aí a executar o que tem que ser executado. Compras, o RH contrata e vamos embora, né? É assim, mas como eu gostaria como eu imagino que seria ideal, né? Aí é um exercício de imaginar como deveria ser, né? Como é e como poderia ser. A Raquel Henriques deu aqui um bom dia. Fala aí, Raquel Henriques. Compartilhe. Outra, vamos lá. Compartilhar, né, através de ações, compartilhar com todas as pessoas dentro da empresa, né? Se já não existe, né, se já existe, compartilhar. Se não existe, criar para compartilhar uma estrutura de valores, de crenças, né, de entendimentos, do jeito padrão, do jeito de ser e agir, mas que seja pé no chão, que seja inspirador. Nada de missões, visões e valores e propósitos blasé, pro forma, presos na parede, políticas de qualidade e gestão presos na parede ali, muito bonitos, mas que não representam quem realmente a gente é ou quem realmente a gente se esforça para ser. Mas pensar nessas declarações institucionais de forma real, execuível, de maneira que sejam efetivamente perseguidos pela empresa e compartilhar isso de forma constante com todos. Quantas aqui são as empresas que fazem isso, né? Eu tive um cliente que, né, quando a gente começou, isso foi iniciativa dele e achei interessante, quando a gente começou a implantar o sistema de gestão na empresa, né, e a gente fez lá, vamos fazer aqui as nossas declarações institucionais, que incluem missão, visão, valores e a política de gestão.
Ele falou assim, pô, legal, Bruno, muito bacana e tal. E é até interessante porque eram os dois diretores, eu nunca tinha conhecido um Zacarias na minha vida, e os dois diretores, dois sócios daquela empresa eram dois Zacarias. Eu achei interessantíssimo. Eu nunca tinha conhecido um. Quando eu conheci logo dois Zacarias. Aí, Bruno, legal, a gente fez aqui, bacana, as declarações e tudo mais, tem tudo a ver com a gente, mas eu sei que o nosso público, o nosso pessoal, não vai entender isso. A gente vai criar aqui um jinglezinho aqui, a gente vai criar aqui um textinho, uma coisa simples, para que a gente possa comunicar de maneira que as pessoas consigam entender o que a gente está querendo dizer. Isso é o que a gente quer realmente, o que está colocado aqui faz todo sentido para a gente, mas eles não vão, ou a maior parte das pessoas aqui não vai compreender. E aí eles fizeram lá uma frasezinha, era uma frasezinha lá que eles construíram, bem simples, e aí tinha uma musiquinha lá, os caras eram criativos pra caramba, os dois diretores, os dois Zacarias. E aí, todas as vezes que eles iam se reunir com a equipe, eles começavam falando sobre, explicando, falando, comentando e contextualizando, às vezes até questões que aconteceram dentro da empresa, contextualizando aquilo com essa historinha da política deles, né? Se foi uma coisa legal que aconteceu, falaram assim, tá vendo? Essa é a nossa cultura, essa é a nossa política, é assim e tal. E quando eram acontecimentos negativos, acontecimentos não conforme, por exemplo, ou assim, um acidente, uma coisa que não era para ter acontecido como aconteceu, eles também contextualizavam para mostrar, tá vendo? É assim, isso não é o que a gente esse não é o comportamento que a gente espera, esse não é o resultado que a gente espera. Eles sempre contextualizavam aquilo para que aquilo fosse incutido, para que aquilo fosse disseminado ali dentro da empresa. Então, compartilhar com todos. Outros aqui bacanas, por exemplo, criar projetos, né? Criar projetos que sejam projetos comunitários, projetos sociais, projetos que tenham a ver com a identidade da empresa. Né? Projetos que tenham relação aí com e envolver as pessoas, né? Criar projetos, pensar em ações que façam com que as pessoas possam se envolver nessas ações e entender ali um propósito naquilo. E também, mais uma vez, contextualizar. Investir em treinamentos constantes. Investir em treinamentos. E quando a gente fala em treinamento vai muito mais do que sala de aula, quadro branco. Treinamentos podem ser pequenos encontros, pequenos bate-papos, oficinas realizadas ali da forma mais próxima possível do local de trabalho, mas que envolvam assuntos que têm tudo a ver com aquilo que as pessoas fazem, também tem tudo a ver com aquilo que a empresa entende que precisa ser transformado, que precisa ser fomentado. Incentivar a participação e a consulta, né? A consulta, a participação, incentivar o depoimento das pessoas, incentivar com que as pessoas se comuniquem, externalizem seus pensamentos dentro da empresa. Isso é muito importante, né, porque a empresa ela é construída, é feita por pessoas, e pessoas possuem visões diferentes, sentimentos, visões, percepções diferentes daquilo que está acontecendo dentro da empresa. É muito importante quando a gente cria um ambiente em que as pessoas se sentem ouvidas e se sentem também parte, tem um sentimento de pertencimento àquilo que está acontecendo. Quando você permite que elas participem, ou quando você faz com que elas sejam ouvidas, né, que sejam consultadas, sejam ouvidas e sejam participativas dentro da empresa, o sentimento de pertencimento e o desejo de fazer com que a coisa aconteça se torna muito mais genuíno, muito mais real. Faz sentido isso, pessoal? Vocês estão comigo? 0 a 10 aqui. Isso fez sentido para vocês? Coloca aí no chat. Joia, beleza. Total sentido, Raquel. Nathalie, 9. Nathalie nunca dá 10, mas tá bom, Nathalie. Muito bom. Essa é a cultura da Nathalie. Nunca dou 10. Mas eu conheço a Nathalie, eu sei que o 9 dela vale um 10. Luci, sim. Valéria, 10. Muito bom. Beleza. Sempre dá para melhorar. Isso é uma cultura. A cultura do aprimoramento contínuo. Oh, muito bom. Maravilha. Mas, então, incentivar, trazer as pessoas, incentivar com que as pessoas sejam ali participativas, sejam ouvidas, expressem as suas opiniões de maneira genuína, transparente e mais aberto possível, tá? Olha, esse ponto aqui talvez seja um dos mais top aqui da lista que eu fiz. Contratação e retenção de pessoas. Ter pessoas talentosas, competentes e que tenham tudo a ver com a nossa cultura. Esse é um ponto aqui
chave. Então, quando a gente contrata alguém, não se preocupa em contratar pessoas que pensem como, ou que pensem de forma alinhada com a cultura que a gente tem, ou quando a gente tem pessoas dentro da organização nossa, dentro da nossa empresa, que pensam como, que estão alinhadas com a nossa cultura, e a gente não consegue reter essas pessoas, o nosso trabalho é muito mais dificultoso, muito maior do que poderia ser, do que se a gente tivesse conseguindo realmente trazer pessoas e trabalhar com pessoas e reter pessoas que estão pensando como, estão caminhando com, estão remando junto da gente, no sentido de construir essa, né, de ser, de agir, de construir esse ambiente com uma cultura, estou falando de qualidade, uma cultura de meio ambiente, cultura de segurança, cultura de saúde, enfim, tá? Cultura organizacional. Quantas empresas se preocupam com isso, né? Quantas vezes a gente se vê preocupado em, principalmente nos cargos de liderança, cargos de supervisão, cargos aí que acabam sendo mais influenciadores dentro da empresa. Quantas são as empresas que se preocupam em efetivamente entender se as pessoas que estão sendo trazidas têm potencial para colaborar, serem efetivos colaboradores, né, na construção e manutenção da cultura que nós queremos dentro da nossa organização, e principalmente quantas são as empresas que tomam ações buscando de forma efetiva reter essas pessoas, né? Então, imagina, ter que construir uma cultura de qualidade dentro de uma empresa que está todo ano renovando 30%, 40% do seu quadro. Eu tenho um cliente que ele questões diversas aí, por questões diversas, eu posso dizer a você que nos últimos, para vocês, 4 anos, o coordenador do SGI deles, né, eles têm uma empresa com uma certificação 9, 14 e 45, 3 normas, e nos últimos 4 anos, o coordenador do sistema de gestão, a pessoa responsável pelo sistema de gestão deles, foi substituída acho que 4 ou 5 vezes aí. Passaram, acho que 4 ou 5 pessoas nos últimos 4 anos. A pessoa entra, fica 6 meses, 8 meses, 9 meses, sai, entra um outro, e aí você começa a remar tudo de novo. É muito difícil construir ali pilares, né, interessantes, sólidos, construir uma cultura. E isso estou falando do coordenador do sistema, e outras pessoas também. O comprador já mudou umas 3 vezes, o orçamentista mudou umas 4, 5 vezes também nos últimos anos, e assim. Olha a dificuldade que é construir algo quando a gente tem que lidar com esse tipo com essa característica. Posso até dizer, né? Eu poderia dizer que é a cultura da empresa renovar o quadro, 50% do quadro uma vez por ano. Faz parte até é o jeito que a gente, né, é o nosso jeito de ser e de agir. Positivo? Eu acho que não, e acho que ninguém diria, pô, Bruno, isso é super positivo, tá? Muito pelo contrário, pessoas muito boas passaram por lá e acabaram não ficando, e realmente aí é um trabalho gigantesco ter que remar tudo de novo, tantas e tantas vezes. Então, ó, tem que inspirar, tem que falar com pessoas, ouvir aquilo que as pessoas têm a dizer também, desenvolver talentos, reter, contratar, reter, desenvolver. Interessante, né? Celebrar resultados, agradecer e celebrar por resultados conquistados. Isso é muito interessante também, né? A gente tanto cobra resultados, tanto cobra que as pessoas sejam produtivas, mas às vezes a gente, e aí falo como líder, né? Falo de líder para líderes, porque enxergo em vocês líderes, como sempre digo, pessoas que têm potencial de liderar onde quer que estejam, tá? Então, falando de líder para líder, a gente espera tantos resultados, mas às vezes a gente acaba esquecendo de agradecer pelos resultados conquistados e de celebrar, né, quando esses resultados chegam também. Isso é muito importante porque isso inspira e motiva as pessoas. Esse ciclo de agradecer, reconhecer, agradecer, celebrar, depois instituir novos objetivos, inspirar, motivar, alcançar novamente, agradecer, reconhecer e fazer isso de forma cíclica, é extremamente positivo na hora de a gente construir uma cultura de também qualidade. Agradecer por resultados conquistados e celebrar esses resultados. Como? O agradecimento, aí, o agradecimento ele pode ser feito das formas mais... Eu tenho um livro bacana, eu vou até criar,
Eu estou pensando até em fazer os nossos encontros aqui no formato de séries, né? Pegar, de repente, um determinado tema, me digam até o que vocês acham disso, e explorar aquele tema com um pouco mais de profundidade, talvez aí pegar 3 ou 4 encontros e aprofundar naquele tema, e assim como a gente tem feito nesse agora, né? Eu estou trabalhando com vocês, causas e efeitos. E eu tenho associado esses temas nos últimos 3 encontros a sempre causa e efeito. Tratar causas para poder alcançar efeitos melhores. Então, eu tenho um livro aqui muito interessante que fala de mil formas de reconhecer e premiar os seus colaboradores. Quando eu falo de celebrar e agradecer, você tem 1000 maneiras de fazer isso. Existem 1000 formas de você fazer isso, mas é sempre importante que seja feito de forma genuína, honesta, real, que seja feito de forma intencional, seja realmente honesta, né? Mas é uma forma também muito interessante de trazer as pessoas para um sentido, assim, para um pensamento de é assim que a gente faz as coisas aqui. A gente estabelece resultados, objetivos pretendidos, a gente trabalha junto, a gente colabora, e quando a gente alcança, a gente para e, poxa, a gente celebra aquilo, né? E a gente está sempre seguindo esse ciclo, transformando isso num ciclo virtuoso de crescimento dentro do nosso departamento, dentro da nossa empresa, dentro do nosso ambiente de trabalho. Então, pessoal, se vocês pesquisarem aqui, vocês vão encontrar várias formas aí de fomentar a construção de uma cultura positiva de qualidade. No próximo encontro, a gente vai seguir nesse mesmo sentido, né, que eu acho que falando de causa e efeito, a falta de cultura sem dúvida alguma, uma das raízes mais profundas aí, da dificuldade que empresas têm de construir um sistema de gestão maduro, eficaz, efetivo, eficiente. Então vamos trabalhar mais profundamente nisso no nosso próximo encontro. Eu vou desafiar vocês aí a fazerem um exercício de analisar como é a cultura da empresa de vocês. Ah, Bruno, mas eu não enxergo minha empresa completa. Beleza, então pega o teu departamento, a tua área de trabalho, né? Avalia. Sou de RH, sou de compras, sou da operação, sou da produção, sou do financeiro. Faz essa análise, como é hoje. Faz o exercício de imaginar, né, uma nova forma de ser, né? Uma nova cultura dentro daquilo que você faz. Compartilha isso com outras pessoas, compartilha isso com a alta direção. A alta direção precisa também respirar esse mesmo conteúdo, respirar esse mesmo entendimento, respirar esse mesmo assunto, e seja você um multiplicador aí desse pensamento, né, da importância de pensar em torno desse tema, cultura organizacional. Tá bom, pessoal? Alguém quiser fazer um breve comentário? Caso negativo, a gente vai encaminhando para o final. E eu agradeço a todos aí pelo nosso bate-papo de hoje. A gente está fazendo um teste de gravação do conteúdo aqui. Depois a gente vai ver se ficou legal. Se tiver ficado ok, a gente vai compartilhar. E aí eu vou pedir que você compartilhe, retransmita isso dentro da empresa aí para os teus líderes, para os teus demais aí, para os seus pares, para a direção, para a gente poder aí fomentar, para a gente poder aí trabalhar profundamente esse tema dentro da empresa, tá bom? Pessoal, muito obrigado, valeu. Espero que vocês tenham aí Tudo bem, Nathalie? Imagina. Valeu, Raquel. Obrigado aí pela tua presença aí também, viu? Valéria, obrigado. Sérgio, valeu. Léo levantou a mão. Léo, você quer falar alguma coisa, Léo? Léo chegou aí já no meio aí, do meio pro final. Obrigado aí pela presença, valeu aí pelo teu... Valeu, Bruno. Obrigado aí, presença cara. aí, Tô no obrigado. carro viajando. Obrigado, pessoal. Valeu. Espero que vocês tenham uma excelente quinta-feira, um excelente restante de semana aí também. E sejamos aí abençoados. Deus nos abençoe aí no nosso trabalho, em nossas vidas. Um grande abraço para vocês.